Olá, olá, que tal? Muito boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos e a todas, ou bom dia para quem ainda não almoçou, como eu. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Arena de Experiências da Splendor Brasil. Hoje estaremos com João Bruneto, diretamente de Jaguarão, no sul do Rio Grande do Sul, contando um pouquinho a sua história, a sua experiência, suas transformações e os percalços da vida, da maneira como ele soube lidar. Vamos chamar aqui o nosso parceiro de toda terça e quinta, o André do Carmo. Bom dia, Silvana, bem-vinda. Convidando o André. Tá. Bom dia! Olha que prazer ter a Silvana aqui na nossa live. Fiquei bem faceiro também. Que bom, Silvana. Já estamos com saudade de te ouvir mais aqui. É, temos que conversar mais. Muito bom. E aí, André, tudo tranquilo? Tudo maravilhoso. Recuperando Olha, aqui show de ainda. bola. A gente pode contar para o pessoal aí. É, vou chamar aqui o João enquanto isso. Vamos lá, pessoal, vamos entrando. Bom dia, Herbert. Vamos mandando aviãozinho aí, pessoal. Por favor. Chega para mais pessoas. Cadê? Não está aparecendo aqui. Joãozinho, Joãozinho, onde estás? Entra ali em Splendor Brasil, por favor. Tu consegue chamar também, André? Não. Não. Só compartilhar aqui. Ele tá dentro ou não? Não está aparecendo aqui ainda. Deixa eu avisar ele aqui. Mas eu não sou manso do Instagram. É. Buenos dias, minha hermanita querida. Entra no Instagram, Joãozinho. Entra no Instagram ali e procura a página Splendor Brasil, que daí eu te chamo. Aí tu vai clicar lá na bolinha, onde está lá Splendor Brasil, tá dizendo que está ao vivo. Podemos hablar un poquito en español. Mi hermana entró, ella no habla portugués. Ella tiene vergüenza. ¿Para quién es? Mi hermana. A su hermana. ¿Tiene vergüenza? Sí, Él es Denny. sí. Bienvenida, ¿cómo estás? Es un placer tenerla por acá. ¿Quieres hablar un poquito, Denny? Ya que estamos con nuestro invitado atrasado. Estamos con dificultad de conexión, esto. Problemas técnicos. Problemas técnicos. No lo sé o qué está se pasando acá que no se consigue, no aparece su nombre para mí, para llamar. Tal vez, fala para ele que talvez ele não está seguindo a página, daí ele não consegue entrar. Bueno, su hermana está entrando, vamos hablando con ella. Perfecto. Ah, buenísimo. Vamos ver. Déjame buscar acá, ¿dónde está? Buenos días. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Buenas tardes, Buenas Buenas Brasil. tardes, buenas tardes. Vamos falar em português porque o nosso público fala português. Tá, sem problemas. E aí, o que estás inventando da vida? Trabalhando, querido. Só que agora tem um recreio de meia hora entre reunião e reunião. Brasil e te espero agora, tu vai me chamar, é isso? Estamos com vários problemas técnicos hoje, então Ajuda a gente aí para... Clica lá no Splendor Brasil, clica lá em cima naquela bolinha branca que vai aparecer que está ao vivo. Aí tu vai aparecer que tu tá enxergando. Aí eu posso te chamar. Acho que é isso, né, André? Vocês se conheciam ou não? Não, vocês sim, mas você não, eu. No, yo no conocía. Não.
Mucho gusto. Igualmente, un placer. ¿Sabías que Ricardo no habla español? Habla muy bien. Bueno, él no habla, habla muy bien. Sí, sí, habla muy Está en bien. aprendizaje con un maestro buenísimo. No sé si conoce una persona llamada André. Ah, creo que oí hablar de él en algún lugar. Hace mucho no lo veo en persona, eso sí, lo extrañamos. Ah, está bien. Aquí, ahora sí, ahora sí. Apareció él. Buenísimo. Podemos invitar Voy a llamar. a... Hola tía Amelia, buenos días. Buenas, También eso, tía. direto de Chile. Em outro momento a gente pode convidar ela então, Ricardo. Sim, vai ser um prazer. Vamos marcar para janeiro para te receber. Beijos. Dale, un Obrigado abrazo, pela pessoal. passadinha. De Beijo. nada. Chao, chao. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem-vindo, Joãozinho! Bom dia, boa tarde agora já. Obrigado, Bom boa dia, tarde. boa tarde, como seja. Bom dia, João. Tudo bom? Prazer, aqui André. Bom dia, prazer, André. É que eu venho lá do Bote e tem fuso horário, isso é longe, né, cara? Bote é o último do último subdistrito de Jaguarão. É uma coisa muito distante, muito perto do fim do mundo. Olha só. Tem fuso horário, portanto. E Jaguarão, para os que não conhecem o sul, é ali na fronteirinha com o Uruguai. Então tá lá na pontinha da fronteira. Mais um pouquinho ele já era Uruguai, já era urbano. Eu estou no extremo sul do extremo sul Olha só. do Brasil, né? Uhum. Muito bem, João. Aproveitando, então, vamos nos conta, para quem não te conhece, quem é o João, de onde é que o João surgiu, nasceu, estudou? Como é que foi esses primeiros passos do João na vida? Bem, o João nasceu em Jaguarão, o João Bruneto nasceu em Jaguarão, oriundo de um filho de uma família de campesinos, e eu só não nasci no campo por um acaso, assim, porque deu tempo da minha mãe chegar na cidade, né? Uma cidade pequena, Jaguarão, em torno de 25 a 30 mil habitantes, fronteira com o Uruguai, e meus pais moravam na zona rural, mas deu tempo de ela chegar, então ela acabou tendo o parto dela. Naquela época não se fazia parto em hospital, era muito raro. Eu tenho 63 anos, então há 63 anos atrás, em cidades pequenas, assim, era muito comum o parto em casa. Então eu nasci na casa da minha avó, atendido por uma parteira. Uhum. Uma coisa bastante assim, primitiva comparado aos dias de hoje, em que as mulheres dão à luz num centro obstétrico, eventualmente programado até. Bom, então eu nasci em Jaguarão, morei até os 18 anos aqui, servi no Exército como soldado ainda aqui em Jaguarão. Quando eu tive... como é que eu vou dizer? Aí tu me interrompe, Rick, se eu estiver gastando muito tempo. Não. E depois eu me encantei muito com uma pessoa que eu conheci. Não é que eu me encantei com a pessoa, mas eu me encantei com a história da pessoa. Um rapaz que era nosso conterrâneo aqui, eu nem conhecia. E um dia, na juventude, nos encontramos à noite num bar e tal, e ele estava vindo passar o fim de semana aqui, mas ele já estudava na Universidade Federal de Pelotas. E ele contando a história, ele estava cursando engenharia, e contando a história do vestibular, porque até então, eu quero fazer um parênteses aqui, até então eu estava meio no limbo, assim, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, eu não sabia se eu ia continuar criando galinhas lá fora. Na verdade, o meu pai tinha uma pequena pecuária de gado e ovelha, gado e ovelha. Mas como todo sítio, nós morávamos numa chácara, meu pai era chacareiro, pequena propriedade, e eu continuo sendo. Então nós tínhamos, como todo sítio, como toda chácara funciona, ela é meio que autossustentável, né? Agora já está um pouco diferente, né? Agora a gente já vai no supermercado para comprar a maioria das coisas. Mas na época era assim que funcionava. E
E eu me encantei com essa ideia, voltando agora ao assunto do... Da faculdade? essa noite eu acho que... Perdão? O assunto da Essa noite faculdade eu que acho... eu estava dizendo? essa noite eu acho que me deu um norte, porque ele tanto contou e ele estava tão entusiasmado com a ideia da universidade que acabou me contaminando com isso. Eu cheguei em casa impressionado com essa ideia, né? Acordei a minha mãe já tarde da noite, já madrugada, e queria contar essa história e ela não queria muito saber, ela estava a fim de dormir e tal. Amanhã tu me conta e tal. Bom, o fato é que realmente tem situações que mudam a vida da gente, né? Simples, eventualmente, sim, coisas simples. E essa foi uma coisa simples, foi um bate-papo com o cara, mas ele vendia aquela ideia com tanto afinco, com tanto amor, que eu gostei da ideia. Eu digo, então, quer saber uma coisa? Eu vou fazer vestibular e vou continuar estudando. Terminei, aliás, fiz até o segundo ano aqui em Jaguarão, depois fui fazer o terceiro ano do segundo grau em Porto Alegre, porque a minha irmã já morava em Porto Alegre e estava com dificuldade de criar o filho dela, ela recém tinha ganho o menino, o primeiro filho dela, primeiro e único filho dela, né? E ela tinha arrumado um emprego novo também no Banrisul, então ela saía muito cedo de manhã, ela acordava às 5 horas da manhã e saía para trabalhar e voltava 1 hora da tarde. Então eu fui mais para dar esse tipo de cobertura. Eu levava o meu sobrinho na creche e tal, e depois eu ia para o trabalho, arrumei um trabalho também numa transportadora em Porto Alegre, e ao meio-dia eu voltava, pegava ele da creche, esperava ela chegar a 1 hora, e aí eu ia trabalhar de tarde na mesma empresa, e de noite eu ia para o cursinho, porque eu estava decidido a fazer vestibular. Vestibular, para quem não se lembra disso, é o Enem de hoje, né? Então a gente prestava um concurso para cada universidade específica, não é como o Enem de hoje que é genérico, não. Se tu queria estudar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tu tinha que fazer vestibular na Universidade Federal. Bom, então eu fiz o cursinho durante esse tempo. Fiz o terceiro ano lá, eu fiz de noite, o terceiro ano, segundo grau, eu fiz de noite numa escola pública, e depois fiz o cursinho e tal. Tentei medicina antes, mas eu, graças a Deus, eu não passei em medicina, eu não tenho perfil para ser médico. Enfim, médico é uma coisa, é uma profissão que exige demais, assim, e eu não tenho, honestamente, eu não tenho capacidade, não tenho competência e não tenho memória, principalmente não tenho memória para desenvolver uma atividade dessas. Passei no vestibular de farmácia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e acabei cursando. E quando eu estava já lá pela metade da universidade, trabalhava de noite, aí arrumei me convidaram, a minha professora, uma professora de patologia, se não me engano, me convidou para conhecer um laboratório de análises clínicas. E nós fomos convidados a fazer estágio, eu e um outro colega, convidados a fazer estágio, e ficamos fazendo estágio remunerado, inclusive, estágio remunerado nesse laboratório. Então eu já fui tendo algum conhecimento de como funciona o laboratório de análises clínicas, ainda durante a faculdade. Bom, nesse meio tempo eu fiz um concurso público para a Prefeitura de Porto Alegre, mais especificamente para o Departamento Municipal de Água e Esgotos, e fui trabalhar na bancada, no laboratório, aí já bastante dentro, já trabalhando com química mesmo, né? Já bem próximo da minha atividade, porque o farmacêutico tem um leque muito grande de atividades, né? Não é só o laboratório de análises clínicas, pode trabalhar com água, pode trabalhar com alimento, pode trabalhar com, enfim. Sim. Bom, e então eu comecei a trabalhar com química exatamente, né, nesse laboratório,
a química que eu quero dizer era o controle de qualidade da água, né? O departamento produz a água potável e nós fazíamos coleta desse produto, água, né? Para analisar as características físico-químicas, enfim, organolépticas e tal. Bom, aí eu já estava trabalhando com química na bancada, né? Já estava mais próximo do meu chão. Gostava muito disso. Lá pelas tantas eu me formei em farmácia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, insisto, e fui convidado a desenvolver uma atividade como cargo em comissão, mas já atividade como farmacêutico. E aí eu passei a responder pela planta, efetivamente, pela planta de produção de água de uma determinada estação em Porto Alegre, a estação Moinhos de Vento, ETA Moinhos de Vento, Estação de Tratamento de Água do Moinhos de Vento, que é um bairro de Porto Alegre. É aquela, Bom, aí, com do alto lá, é a do DEMAI, do alto não? Na 24 de outubro. Isso, vai, é lindo lá. É lindo, é lindo. Tem uma arquitetura maravilhosa, aquele prédio. Sim. E um jardim na frente ali, que é maravilhoso, né? Para quem não conhece, recomendo a vinda. Joãozinho, eu queria só fazer um detalhe, um adendo aí, de dois aspectos que tu trouxeste que são muito, muito importantes. Primeiro que tu, de certa forma, desde o teu parto, tu foi um precursor do que hoje está se voltando, né? Então, esse parto natural que muitas mulheres pedem, tu já é a prova viva de como é alguém que nasceu do parto natural, né? Com a parteira, que hoje é a doula, que acompanha e tudo mais, está aí. Então, és o fruto deste parto que hoje é tão valorizado novamente nos hospitais e para as mulheres. E o outro aspecto que eu queria reforçar também, porque a gente tem um público jovem também, né? Então, esse detalhe das várias atividades que tu foi desenvolvendo, então foi um trabalho de uma maneira, um trabalho de outra maneira, um trabalho na transportadora, um trabalho no químico, um trabalho na farmácia. Então, como que esse conjunto de experiências também te serviu para te ir escolhendo ou para ir te forjando para essa atividade de mais responsabilidade? Eu fui sendo lapidado, eu acho que o termo se adequa bem. Mas eu deixei uma lacuna que eu gostaria de voltar um pouquinho lá, logo depois, na minha infância. Depois do parto na cidade, eu voltei para morar no campo. E até os 6 ou 7 anos de idade, eu morava no campo, e eu tenho a pretensão de dizer que eu tive a melhor infância que alguém pode ter. Morar no campo, na infância... hoje, para quem mora nos grandes centros, nos centros urbanos, não fazem a menor ideia do que é isso. Sim. Ela te propicia, essa infância te propicia como é que eu vou te dizer, uma autonomia muito grande, porque tu tem que criar os teus brinquedos, tu não pode ir ali no shopping e comprar um emprego, teu pai comprar um brinquedo eletrônico, essa coisa toda, celular e computador, mas nem se imaginava disso, nem se imaginava que um dia ia ter isso, impossível, nem o Júlio Verne, eu acho que não imaginou isso. Bueno, então essa infância foi maravilhosa. Outro dia eu coloquei, e eu vou continuar nesse parênteses, outro dia eu saí para o campo lá fora na minha chácara, e saí com a minha esposa, portanto fomos de carro, uma caminhonete, eu tenho uma caminhonete e tal, e eu estacionei a caminhonete embaixo de uma pitangueira, e isto foi um momento maravilhoso e espetacular, reviver aquilo que eu fazia na minha infância. E durante, claro, muitos anos eu fui morar num centro urbano e evidentemente que eu fiquei distanciado dessa possibilidade. Mas eu quero enfatizar isso. A minha infância foi maravilhosa, tomando banho de rio, tomando banho de açude, andando a cavalo, enfim, fazendo essas coisas todas, brincando de bodoque, eu não sei... Pescando, correndo, campo afora, feito louco, atrás dos bichos. Exatamente, exatamente. Isso é maravilhoso. Embora quem mora num centro urbano não entenda isso, mas eu defendo a ideia de que isso é uma infância muito saudável e muito sadia. Bom, voltando então a esse ser tateante que eu era, eu tinha um objetivo, eu queria fazer a universidade.
Mas o meu pai não tinha dinheiro para pagar uma universidade pública, evidentemente que não, então eu precisava fazer essa realidade acontecer por mim mesmo. Sim. Então eu fui indo, arrumando daqui, dali, arrumando um emprego daqui, arrumando outro emprego de lá, e fui até conseguir esse objetivo, não final, intermediário, que foi cursar a Universidade Federal, que eu me orgulho, eu tenho orgulho extraordinário disso, né? Tive professores maravilhosos, colegas maravilhosos. Bueno, então, retomando aquela ideia, aquela parte da história, que eu estava trabalhando no departamento de águas, mas como nível técnico, né? Eu era técnico em tratamento de água e esgoto, era o nome o nome do cargo. Bom, nesse meio tempo eu me formei, então, e fui convidado a responder por uma planta de água, e eu fiquei com muito medo quando eu fui convidado, e eu não queria aceitar. Mas não pode. Eu não tenho competência para fazer isso, e meu diretor me chamou no canto e disse, tu vais fazer a mesma coisa que tu está fazendo aqui na bancada, tu está fazendo in vitro, tu está fazendo numa pequeníssima escala, tu multiplica isso por milhões, mas tu vai fazer a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, só que tu vai fazer na planta, tu vai fazer numa escala muito maior. Isso me convenceu. E aí eu experimentei fazer, fui lá e assumi essa responsabilidade tremenda. Um susto danado, mas eu não vou conseguir. Bom, todo mundo diz que a minha autoestima é muito baixa, e realmente eu me policio muito, e eu concordo que a minha estima é um pouco baixa, mas eu prefiro ser humilde do que ser muito... Nós aqui no Sul chamamos um termo de balaca, eu não sei como poderia dizer isso, mas enfim, soberba, arrogância, não sei se pode ser chamado assim. Soberba, eu acho que é melhor mesmo. Bom, então eu encarei esse desafio e saí relativamente bem. Acho que aprendi mais para mim do que ajudei a sociedade, penso eu, porque eu aprendi bastante nisso. Bom, lá pelas tantas apareceu um concurso para farmacêutico da prefeitura mesmo, e eu fiz o concurso e passei, e agora sim eu era nível superior, NS eles chamam, da prefeitura de Porto Alegre no cargo de farmacêutico. Continuei desenvolvendo aquela mesma atividade que eu estava fazendo, só mudou que agora não era mais cargo em comissão, eu era cargo efetivo do quadro, né? Sim. Bueno, lá pelas tantas, alguém lá do pronto-socorro, eu tinha feito um estágio uma vez no pronto-socorro de Porto Alegre, no HPS de Porto Alegre. E o pessoal gostou de mim, eu deixei boas lembranças lá e bons amigos e tal. E lá pelas tantas me ligaram, João, nós estamos precisando de ti aqui. Tu tem que vir a exercer a tua atividade fim, para a qual tu te formou. Tu tem que vir trabalhar no laboratório de análises clínicas, aqui no pronto-socorro. Meu Deus do céu, e agora? Vou mudar tudo de novo, tia. Tá, mas eu vou aí conversar com vocês. Fui, e o pessoal muito receptivo, eu já conhecia vários deles. Tinha uma colega, Eunice Brizola Costa, que tinha sido minha colega no DEMAI, minha chefe, inclusive, tinha sido transposta, esse é o termo, não é transferência de setor, era transposição, porque eu estava saindo de um departamento para ir para uma outra secretaria. Então, o nome mas isso não importa. E eu fui, então, digamos que eu tenha sido transferido. Fui transferido ou transposto para o HPS de Porto Alegre, isso em 98. Naquele dia as coisas todas deram certo, mas tudo dava certo, e eu me lembro que eu estava caminhando pelo Parque da Redenção, para quem conhece Porto Alegre, perto do Hospital de Pronto-Socorro. Eu estava voltando do Pronto-Socorro, que eu tinha acertado meu passe, entre aspas. Não, tu começa aqui semana que vem e tal, já traz a tua mala e cuia e vem para o HPS. Semana que vem tu já vai fazer o primeiro plantão. E eu saí dali felicíssimo da vida. Pô, finalmente eu cheguei onde eu queria, né? Do plano que eu tinha traçado para a minha vida, e foi serpenteando e fazendo zigue-zague em torno daquela meta, mas no final das contas eu estava
chegando na meta desejada. Aí eu olhei para o lado ali, tem um auditório na Redenção, o Rick conhece bem. O Araújo Viana, e tinha show assim, hoje, parecia história em quadrinho. Hoje, show do Zé Ramalho. Pô, eu sou louco pelo Zé Ramalho, cara. Se alguém de fora do país está escutando, e parece que tem alguém de fora do país, eu não sei, mas Zé Ramalho é um cantor lá do Nordeste, do Nordeste do país, mas que eu gosto muito, me identifico muito. Embora eu seja gaúcho, moro no Sul, mas me identifico muito com a música nordestina. Hoje o show do Zé Ramalho, digo, mas não pode ser verdade? Cheguei na bilheteria, moça, é verdade. Que tá maravilhoso, né, João? Universo, que mais tem que tá maravilhoso assim? Pô, acertei o passe, mudei. Exato. Que mais tem de espetacular? Moça, é verdade que tem um show? Tem. Mas é muito caro, né? É R$30 o ingresso. Que beleza, hoje tudo tá certo. Eu tinha comprado umas coisas, não me lembro onde é que era, e tinha uma viagem para... Quem fosse sorteado, tinha uma viagem, não me lembro se era para Aruba, alguma coisa assim. E aí eu bati seco naquele dia. Eu disse, bom, estou pronto para ir para Aruba também, porque estava tudo certo. Bom, resultado, na semana seguinte eu voltei para o pronto-socorro e fiquei por 20 anos, eu acho, no pronto-socorro. Trabalhando como bioquímico. Eu fazia mais a parte da hematologia, é a parte que me entusiasma mais, que me emociona mais, é a parte da hematologia, mas soldado no quartel tem que fazer tudo, né? Quando a gente fazia plantão no final de semana, por exemplo, à noite, que ficava um bioquímico só, aí tu tem que fazer, tem que atender todas as áreas, né? Fiquei 20 anos, eu acho, 20 e poucos anos no HPS, e deveria me aposentar. Fiquei como depois de um certo tempo de trabalho, a gente já vai pensando na aposentadoria, né? Sim. E aí ficou lá pelas tantas, a coisa foi se delineando e políticas de previdência mudando, e muda daqui, muda dali, mas quando eu estava chegando mais próximo dos 60 anos, eu tinha até data para me aposentar, que era 7 de setembro de 2017. Eu faço aniversário dia 7 de setembro. Pedi para o meu colega que fazia a escala de serviço, me põe de plantão dia 17. Dia 7. Eu quero fazer plantão no meu último dia e sair daqui completa, no meu último dia de trabalho, eu quero cumprir o meu último... Mas é o teu aniversário, é feriado, o teu aniversário, tu vai trabalhar. Vou trabalhar, eu quero trabalhar. Me colocou na escala, fui trabalhar naquele dia, mas já tinha preparado o carro, deixei o carro trabalhado e avisei minha esposa, que é tia do Ricardo, para quem não sabe. Desculpa. Tua Marisa, logo mais eu chego... Nós vamos tomar um espumante, porque eu estou me aposentando, e amanhã cedinho nós vamos embora para Jaguarão e nunca mais voltamos a Porto Alegre. Combinado. No outro dia eu saí... voltando um pouquinho, no último dia de plantão, eu coletei exames. Eu fiz a parte da hematologia, estava tudo 0 quilômetro. O meu colega fez a parte da bioquímica, tudo 0 quilômetro. Mas tinha um exame que nós mandávamos sempre para o Hospital de Clínicas, que era o nosso o laboratório de apoio. PSA nós não fazíamos ali, nós mandávamos para o Clínicas. Aí vem a parte melancólica da coisa. Eu saí dali, mandamos o exame e tal, de tarde no último horário eu me despedi dos colegas e tal, e o meu colega bioquímico disse, João, não esquece de ligar para saber o resultado do PSA. Perdão, do PSA. Não, deixa comigo, cara, não vou esquecer. Olha que tu é cabeça de vento, tu vai esquecer. Não vou esquecer, é uma coisa importante. Não, tá louco. Eu vou chegar em casa, vou pedir para a dona Marisa anotar na agenda, que a dona Marisa anota tudo, né? A minha esposa. Que no outro dia eu vim de chapéu tapeado para Jaguarão, nunca mais liguei para saber o resultado do PSA. Isso no dia 8 de setembro de 2017. Lá por março de 2018, já estava morando na chácara, nós fomos morar na chácara, né?
bem faceiros. Eu senti um desconforto ao urinar, assim, uma coisa estranha e tal. Sabe que vou fazer um PSA para ver o que pode ser isso, de repente. Tem alguma influência, né? Bom, o PSA, que é os valores normais em torno de 2,5 até 4, os médicos estão aceitando. Mas é 2,5, em torno de 2,5 o limite máximo. Sim. Deu 40. 40, dona Marisa. E o que é isso, disse ela? Eu digo, olha, pode ser duas coisas. Hipertrofia benigna, né? Uma dilatação da próstata, ou câncer. Pá, ela regalou, câncer? Pode ser. Com esse valor alto assim, é até bem provável que seja. Buxa, liguei pro meu uro lá em Porto Alegre, que eu consultava no Hospital Moinhos de Vento. Nós morávamos em frente ali, então era muito fácil, era só atravessar a rua e... Sim. Liguei pro meu uro e ele diz assim, ó, marca hoje, não deixa para marcar amanhã, marca uma consulta comigo, marca hoje, liga para as gurias ali, marca hoje e amanhã tu vem para cá voando. Bom, no outro dia fomos embora, aquela história de que nunca mais ia voltar a Porto Alegre, 6 meses depois já estava voltando a Porto Alegre. Fizemos biópsia, para resumir um pouco a história, fizemos biópsia, câncer de próstata. Quando eu recebi a notícia, eu tive um impacto muito grande, embora eu já suspeitasse, eu sou da área, né? E aí vocês vão dizer, mas João, tu é da área e tu não, como é que tu viu, como é que tu deixou essa coisa? Eu deixei por causa disso, porque eu fiz o exame, eu coletei o exame e eu me esqueci, eu estava muito, muito, muito louco, muito entusiasmado para vir embora para minha terra e eu me esqueci de tudo, chutei o balde, digamos assim. Né? Bueno, câncer de próstata. Eu tive um impacto inicial muito grande, como todo mundo tem, né? É inevitável que se tenha um impacto muito forte. Chorava de noite, a dona Marisa chorava. Pô, e agora como será que vai ser? Quando será que eu vou morrer? É logo em seguida? É logo em seguida? Ou vai demorar um pouco? De que jeito vai ser? Como vai ser essa coisa? Eu digo, bom, pensei comigo, está muito pesado para mim esse negócio. Isso logo em seguida que eu tive o diagnóstico. Botei no Facebook, no meu story, no feed, não me lembro. Para os meus torcedores e para os meus secadores, eu estou com câncer de próstata. Divulguei para todo mundo. Isso foi maravilhoso. Para mim foi espetacular. Porque foi uma enxurrada de gente que me ligava e disse, João, tu vai superar, tu é isso, tu é aquilo. E ele já estava com metástase, já não estava mais na próstata. Já tinha subido pela corrente linfática. Uau. E tinha 2, 3 ou 4 linfonodos comprometidos na região abdominal. Pai, então a coisa era grave. O médico que fez a biópsia disse, olha, é grave, gente, é muito grave. A dona Marisa chorava, todo mundo chorava. Bueno, mas aí eu fiz assim, eu vou dividir esse negócio com todo mundo, porque esse peso está muito grande nos meus ombros. E passei a atualizar, e até hoje eu atualizo. Olha, a coisa está evoluindo assim. Quando eu fiz rádio, eu atualizei o pessoal. Sempre eu procuro atualizar. Bom, neste momento, eu troquei há uns 4 ou 5 meses atrás, eu troquei o meu tratamento de Porto Alegre para Pelotas. Pelotas é uma cidade que dista uns 150 quilômetros de Jaguarão, e para mim é muito melhor, muito mais próximo eu posso ir no dia, vou fazer um procedimento e voltar. Porto Alegre já não dava, já me cansava bastante a viagem a Porto Alegre. Então eu mudei o meu tratamento para Pelotas e eles colocaram uma outra medicação que tem controlado absolutamente bem hoje o meu PSA. PSA, para quem não sabe, é um marcador tumoral. E é específico, o PSA é um exame específico da próstata. Se ele estiver aumentado, a tua próstata está com problema. Ou ela tem uma hipertrofia, uma dilatação, digamos assim, benigna, que é comum também acontecer em pessoas de mais idade, nos homens de mais idade,
ou é câncer. Então, no meu caso, lamentavelmente era câncer, mas hoje eu estou com ele bastante bem controlado, ele está latente, entre aspas, porque ainda existe metástase num linfonodo, mas essa medicação, ela controla muito bem. É uma coisa maravilhosa, de tão específica que é. E eu vou dar uma pincelada, mais ou menos, como é que funciona a medicação. Tem o Fernandes aqui que está dizendo que te mandou muita energia. Fernandes Pólvora. Pólvora, muito obrigado, meu querido, muito obrigado. Eu não sei se é querido ou querida, mas enfim, muito obrigado. Muito obrigado a Fernandes Pólvora pela receptividade, pelo carinho e pela energia. É muito importante que as pessoas entendam isso como uma realidade possível. Qualquer um de nós, o irmão... Perdão? Noélia Fernandes Pólvora. É a Noélia, minha amigona, Noélia, claro. Noélia lá de Melo, minha amigona, e era minha vizinha lá fora, lá na minha chácara. Eles têm uma fazenda lá por perto também. Um abração, Noélia, beijão para vocês. Eu dizia da especificidade, só dando uma palhinha da especificidade dessa medicação. Para quem gosta disso, para quem gosta da área biológica, de medicina, enfim, essa medicação, ela inibe especificamente uma proteína que propicia a entrada da testosterona na célula maligna, da qual ela se alimenta. Se a gente inibir a entrada da testosterona, o câncer fica relativamente controlado. Sim. Eu me emociono quando eu falo disso pela especificidade da coisa, como é que os caras bolam isso agora. Né? É um troço fantástico. Tia. Eu tenho um colega que trabalhava no pronto-socorro e fez doutorado no Instituto Pasteur, na França, em Paris. E depois fez pós-doutorado, inclusive, na área de bacteriologia. E ele é um cara, como todo doutor ou pós-doutor, no caso dele, pós-doctor, eles não têm muita segurança eles não afirmam nada assim, não, isto é assim que funciona e ponto final. Simplesmente porque dizem assim, biologia não é matemática, eu não posso te dizer com toda segurança. O que nós temos que fazer é ir estudando e pesquisando. Bueno, alguém estudou e pesquisou e chegou à conclusão que esse remédio que eu tomo hoje controla maravilhosamente bem. E eu sou eternamente grato a esses caras que perderam noites e noites e noites de sono e hoje me propiciam uma vida praticamente normal. Eu tenho fogachos como... eu tenho uma andropausa forçada, né? A minha testosterona é 0. Eu tenho impotência, eu perdi a libido totalmente. E fraqueza muscular eu tinha no começo, mas eu tenho trabalhado bastante na minha chácara e tal. E isso é como se fosse uma academia, né? Sim. Eu me exercito muito, caminho muito, tomo muito sol, estou bronzeadinho, parece praia, não é? É do trabalho. Mas tudo isso, graças à medicação. Ela me dá uma certa prostração, um certo cansaço de vez em quando, mas eu estou muito bem. A mensagem que eu poderia deixar, a primeira mensagem, façam exames periódicos e observem o resultado e levem o resultado ao médico. Ele é a pessoa capaz de orientar um possível tratamento. E a outra mensagem é que nem tudo está perdido. No início eu me desesperei e achei que ia morrer logo em seguida, e hoje eu estou percebendo que eu acho que eu vou muito longe ainda. Pelo que eu estou sentindo hoje, eu acho que eu vou muito longe, eu estou super bem, eu trabalho, eu perdi um pouco da memória, eu nunca tive mesmo, mas parece que acentuou um pouquinho, mas também está em função da idade, eu tenho 63 anos. E olha aí, tem gente que eu canto muito. Ah, Claudinha! É verdade, Claudinha, é verdade. A Claudinha é a esposa do Nando. Está ali a Claudinha e Nando, Cacá e Nando. O Nando é meu professor de violão. Um deles, eu tenho vários professores de violão, de guitarra. Eu sou metido com música também. E isso é uma outra coisa que eu esqueci de falar. A música é um psicólogo
extraordinário para qualquer pessoa que se envolva com música, ou só escutá-la, ou tentar executá-la. A Claudinha diz que eu canto bem. Eu não canto. Eu até já fiz curso de técnica vocal, mas eu não canto bem, não. O marido dela canta. O violão toca bem. Um violão, mais ou menos. Eu arranho o violão, mas cantar eu não canto nada. O marido dela, ele tem... As pessoas dizem que o falsete do Milton Nascimento é o falsete mais extraordinário da voz brasileira. Eu não concordo. Eu acho que o falsete do Nando é o mais extraordinário. Que legal. Mas isso é uma parte só. Isso é uma parte só. Para cantar pra gente. Nando, já fica o convite aqui, Nando. Se tu quiser contar a tua história e dar uma palhinha, tá aí o convite. Manda um direct para nós. O Nando tem uma história muito bonita também. Ele foi servir na aeronáutica em Porto Alegre e é muito bonita a história dele, mas ele é músico, ele é artista, né? Ele é artista. O Nando é artista mesmo. Mas, enfim, isso foi uma palha só. Eu não sei se o nosso tempo está... Estamos chegando nos 40 minutos aqui. Vai lá, André. Não, maravilhoso. Não dá vontade de interromper, dá vontade de ficar ouvindo. A história é maravilhosa. Primeiro, a sua memória é muito boa. Não diga mais que é ruim, porque é muito boa. Luxo de detalhes. Muito boa, realmente. A história é fantástica, de superação, né? De ter passado por uma dor super profunda. E, enfim, deve ter sido esses 3 anos, foram mais ou menos dessa notícia? Mais ou menos isso. Foi março de 2018, né? Por aí, um pouquinho mais. E ter passado por isso, né? Por essa dor profunda de ter recebido essa notícia, né? E conta pra gente um pouquinho como é que foi essa conexão de volta com a natureza, que eu acho que deve ter ajudado muito essa recuperação, né? De ter voltado para o campo, voltado para essa vida natural, de contato com a terra, eu imagino com o sol e com as frutas, enfim, eu imagino que isso também deve ter ajudado a alimentação diferente, a hidratação e tudo isso deve ter sido um ajudante muito forte na sua recuperação, né? Sem dúvida. Eu citei algumas vezes, em alguns momentos, o nome da minha esposa, Marisa, mas ela é é a minha bengala, né? Meu elixir. O meu elixir, o meu Sancho Panza. Eu digo para a dona Marisa que ela é o meu Sancho Panza, né? Da história do Don Quixote, né? O meu guarda-costas, é a minha guerreira, né? Que me defende, que me orienta, me organiza. Come muita pitanga, diz a Noélia ali. E respondendo mais especificamente agora, André, eu voltei à infância, na verdade, né? Se dizem que a velhice é voltar à infância, e eu ainda não me considero velho. Esse é um problema grande que está acontecendo na minha cabeça. Eu não me considero velho. Eu digo isso não é um problema, João. É ótimo. Isso não é um problema, isso está certíssimo, é assim mesmo. Daqui a pouquinho a gente nem vai morrer mais, a gente vai só continuando. Né? Mas a gente ainda tem que ficar acreditando na finitude da vida e acabar e ficar contando as horas para cá. Para quê? Vamos entregar mais, vamos viver mais. Exatamente. Ontem eu lia uma crônica, e eu não sei quem é que escreveu, na verdade, e que durante muitos anos o período da adolescência não tinha nome. Se sabia se observava que as crianças, que os homens e mulheres com corpo de homem e mulher e com ainda cabeça de criança tinha essa característica, mas não se sabia exatamente, não era bem estudado. Bom, colocaram o nome de adolescência e a partir daí se passou a estudar com mais clareza. E hoje se sabe bem que o cara na adolescência tem um comportamento bastante comum e esperado, inclusive, né? Sim. E bem descrito exatamente. Mas essa oscilação é bem descrita na bibliografia, sim, inclusive, né? É esperado de um adolescente que ele tenha essa oscilação. Bom, mas essa crônica dizia que os jovens de 60, 70, 80 de hoje ainda não têm nome, essa faixa etária, né? Que hoje nós somos muito diferentes. Nós com 70 anos, eu estou com 63, me sinto jovem ainda. Tá certo que o corpo não ajuda, às vezes, um pouquinho e tal.
Mas nós estamos muito, muito, muito bem, 60, 70, 80 anos. Eu tive lá na minha mãe agora, ela está com 88 anos, e ela acha que está com 87. Ela está com 88 anos, bem, mora sozinha, se vira bem, perfeito. Mas nós temos esse privilégio, e certamente vai ser, um movimento antropológico, social, antropológico, novo, né, que ainda não está sendo estudado devidamente. Mas certamente, daqui a algum tempo, as pessoas vão estudar essa faixa etária, esse momento da vida da gente, e até nome terá. E eu até já me atrevi a sugerir o nome o título de Madurecência para essa nossa faixa etária, que é um atrevimento meu, é claro. É um adulto mas maduro, é né? Não é um adulto momento de maturidade, exatamente, um momento de maturidade, mas que a gente volta a ser criança ou jovem. Nós temos vigor físico, o pessoal vai na academia, faz pilates, faz yoga, faz essa coisa toda, tem um vigor físico extraordinário, e a cabeça está muito boa também, né? Sim. Então, eu acho, André, te respondendo mais claramente, claro que a vida do campo me ajudou enormemente. Eu olho em volta e tem 1 milhão de coisas para fazer. Nós tínhamos um colaborador que se machucou, se acidentou e se machucou e está desativado, está no estaleiro, né? Desativado entre aspas, está no estaleiro, está se tratando do machucado e tal, e essa coisa toda. Então, eu e minha esposa ficamos sozinhos na chácara. E eu tenho que fazer todas as atividades. E ela também, né? Nós dois temos que fazer todas as atividades. E às vezes ela me diz, eu estou cansada, não aguento mais. Eu digo, eu também estou cansado, mas eu vou aguentar. Eu vou aguentar o tranco, porque sabe por quê? Porque é maravilhoso tu acordar de manhã, olhar em torno das coisas e ver, tá tudo para fazer, tudo para fazer. Entende? Não tem nada pronto, nada ajeitado, nada bonitinho, nada limpo. Não, tem tudo para fazer. Antes, isto me causava um desconforto muito grande, porque eu achava que a coisa estava desorganizada, estava enfim, podia ser melhor. Perdão? Que parecia tudo um caos, mas isso é um caos, caótico. Parecia um sistema caótico. Essa é a palavra. Um sistema caótico, André. E hoje eu vejo que esse sistema caótico está me beneficiando enormemente, porque para cada coisa que eu olho, ela tem que ser alterada. Então isso me ocupa desde a manhã até a noite. Maravilha. E eu de noite deito com sono porque eu estou cansado. Um dos grandes problemas do velho é que ele não dorme de noite. Não dorme por quê? Porque não se cansou de dia, não pode descansar de um cansaço que ele não teve. Sim. E nós deitamos de noite absolutamente cansados. Isso quem propiciou, acho que foi a volta à vida do campo, certamente colaborou enormemente nessa nova fase, assim. Maravilha. Muito bom. João, até completando uma informação dessa que tu trouxesse ali da madurecência, né? O calendário Maia, ele trabalha que nós temos 52 anos, onde a gente completa a primeira torre, ou seja, o primeiro ciclo de evolução. A partir dos 52 anos é como se a gente começasse do zero de novo, e aí eu vou tendo o ano 1, ano 2, até os 104 anos. Então, todos esses outros 52 anos é como se eu estivesse revivendo toda a minha infância, adolescência, maturidade, sobre outra ótica, com essa percepção mais madura de poder trazer de novo. E aí, um outro detalhe que eu queria trazer nessa tua nova forma de estar na vida e tudo mais, né? E com esse baque também do câncer, como foi olhar para a vida de novo? Porque desde que a gente busca lá o trabalho e tudo mais, a gente fica naquela coisa, não, tem que trabalhar para ter dinheiro, para fazer e tudo mais. E hoje, como é que é a tua percepção de vida com o aprendizado que tu teve e nessa questão que tu dissesse, por mais que esteja o caos, eu tenho uma atividade para esse dia, e para um novo dia, e para o novo dia. Como é que é ter sempre uma rotina, uma coisa e trazendo a experiência do que tu viveu para vislumbrar longos anos pela frente? Eu vou voltar um pouquinho só
eu sempre tive a pretensão de dizer que eu não faço nada por dinheiro. Pode ser uma coisa meio poética e tal, mas eu acho que é verdadeira. Eu nunca fiz nada pensando... Lá, voltando, quando eu voltei para casa daquele papo com o nosso engenheiro da UFPEL, eu não voltei para casa pensando em ser um profissional de nível superior, para ter dinheiro, para enriquecer, para nada. Não, não era isso que eu queria. Eu queria satisfazer o meu ego, satisfazer as minhas emoções. Eu sou meio metido com música, como a Claudinha falou, e todo cara que é meio metido com música é meio metido com poesia também, né? Então eu sou meio poético nesse sentido. Eu nunca fiz nada para ganhar dinheiro assim. E lá pelas tantas o destino vai te encaminhando para um determinado... Se tu faz as coisas com carinho, não precisa fazer muito bem feito, porque nenhum de nós faz nada perfeito, né? Faz na medida da sua forma de entender o mundo, né? Mas desde que tu faça com carinho, com boa vontade e com fé, com boa fé, né? Fazer com boa fé, isso eu acho que é muito importante. Porque um dia tu vai colher, não tem dúvida nenhuma. E eu acho que eu colhi. Hoje nós temos um padrão de vida decente, bastante razoável, assim, né? Eu e a minha esposa, bastante razoável, assim, dá pra gente viver bem, sem muito sobressalto, né? Então, se tu me perguntar qual é o meu projeto de vida doravante, o meu projeto de vida é justamente colher esse fruto que a gente plantou durante os 52 anos do calendário maia, que eu não conhecia isso. Mas então eu plantei durante 52 anos pelo calendário maia. Os maias eram quem fomentou, vamos dizer, a cultura do milho, ou foram os astecas? Eu não lembro, mas eu acho que foram os maias. A cultura do milho. Os maias eram ali na América Central, né? Os maias, eles né? estavam juntos lá. Eles se degladiavam muito, mas eles tinham 512 calendários assim. Um deles era esse calendário de evolução, que até tinha aquela função que dizia que o ano ia acabar em 2012. Na verdade, não é que ia acabar, é porque lá em 2012 eu acho que eles terminaram com a civilização lá atrás e eles tinham planejado até 2012, não conseguiram dar continuidade, mas o calendário saiu funcionando. Já era muito longe 2012 para eles, né? Se alguém ligar para um chefe asteca, digam para eles que a humanidade continua e continua bem. A humanidade continua como deveria. Vocês já devem ter lido um texto que chama Desiderata. E esse texto é de domínio público, eu acho que ele não tem um autor específico, chama Desiderata. E lá pelas tantas, esse texto diz assim: embora não pareça, a humanidade transcorre como deveria. Porque a gente tem a tendência a dizer como o mundo hoje está cruel, como o mundo está violento. Ah, é violento hoje? É. E o mundo do Alexandre lá na Grécia Antiga, que dizimavam pessoas, escravizavam pessoas, matavam os velhos, matavam as crianças, aquilo não era violência? Era muito pior do que agora, eu acho, sei lá. Então o mundo continua sendo mundo desde que foi criado, desde que foi, não é criado, desde que o mundo é mundo, eu acho que essa expressão é melhor. Então, eu acho que a humanidade transcorre como deveria, sem dúvida nenhuma. Não sei se estamos evoluindo muito, sem sombra de dúvida, e estamos muito menos, né? Se pegar a análise aí das últimas pestes, por exemplo, já tivemos pestes que chegaram a aniquilar 50% da população. Essa do Covid chegou a 0,2%. Então, por mais que tenhamos, é que hoje talvez esteja mais chocante. Mas, Joãozinho, já estamos com 50 minutos aqui. Tá? Realmente, como o André falou, foi um espetáculo, assim, não dá vontade de parar, foi fascinante, a gente ficava engolfado com toda a história, com o encantamento, com a locução, com a sincronicidade dos fatos, a memória de cada um dos espaços ali e tudo mais. Eu gostaria de pedir as últimas palavras, deixar para o André também, ver se ele tem alguma última pergunta, e qual seria um recado para o público. Não sei até se tu teria, nós esquecemos até de perguntar, André, se tem um livro que tu possa sugerir para o pessoal, que tu tenha gostado também. Uma música pode ser também, um autor. Eu me espelho muito, eu gostei muito do livro, mas deixa eu fazer só voltar um pouquinho, um parênteses antes. Tu dizia de que a Covid hoje dizimou muito menos pessoas do que em outras épocas, do que a gripe espanhola, por exemplo.
E eu puxando um pouquinho a brasa para minha profissão, eu sou farmacêutico, vocês imaginaram produzir uma vacina em menos de um ano? A tecnologia, a capacidade de interpretação do fenômeno desse pessoal que trabalha com isso. Eu estou fora há muito tempo, né? Há muito tempo e eu nunca trabalhei com biologia molecular, mas vocês imaginaram a capacidade que nós temos do dia que nós não vamos morrer mais, Rei, que daqui a algum tempo nós vamos ser eternos, tanto é a capacidade de criação, de resolução dos problemas, não é verdade? Então, eu puxei essa brasinha só para lembrar isso, da capacidade da tecnologia, de se produzir vacina hoje ou qualquer outra. Eu confesso que eu tenho esperança ainda que eu ainda vou ter a minha testosterona normal. Eu acho que alguém vai bolar um jeito aí de bloquear só essa célula maligna e deixar o resto do corpo funcionar normal. Eu tenho esperança nisso. Tenho fé. Eu acho que eu fugi um pouquinho, galera. O livro. Um livro que me impressionou bastante foi do Davi Coimbra. Hoje eu venci o câncer. Davi Coimbra é um jornalista gaúcho, trabalhava na Zero Hora, acho que correspondente em algum país, não me lembro. Mas o Davi Coimbra teve câncer de rim, e grave, e lá procurou tratar aqui, ali, acolá, e lá pelas tantas disseram para ele, olha, em Boston parece que os caras estão iniciando um tratamento novo. E ele foi para Boston, e se submeteu ao que hoje é, salvo melhor juízo, mas ao que hoje é conhecido como imunoterapia. E para ele funcionou perfeitamente bem, ele está trabalhando, ótimo, se curado do câncer. Então eu tenho esperança que eu possa ser curado. Hoje eu venci o câncer, é o nome do livro. Música, André, eu gosto de todas, desde o sertanejo até o... Só a sacra, assim, é que eu não sou conhecedor, mas posso gostar também. A nossa música regional é maravilhosa, eu gosto muito de rock. Depois de velho eu me meti a tocar guitarra. Começou a me impressionar muito o solo de guitarra. Quando eu era jovem eu não sentia isso. Depois de velho eu comecei a me impressionar. E eu tenho um professor de guitarra hoje, comprei uma guitarra e faço aula de guitarra. O que me impressiona é o solo. Uhum. O solo. David Gilmour me impressiona bastante, e Eric Clapton me impressionam bastante, enfim. Muito bom. Mas eu gosto da nossa gaita regional aqui também. Perdão, André. Não, muito Santana. bom. Santana, David Gilmour. Santana, claro que sim, maravilhoso, lógico. Esses guitarristas todos, eles têm, cada um contribui de uma determinada forma e dão o seu caráter pessoal, né, a música e a guitarra. Muito bom. Larvanói Carreiro tá falando. Me gusta muito o Larvanói Carreiro também. É uma dupla do Uruguai aqui. Impressionante como a sincronia como eles tocam. O Larvanói, esse, na minha opinião, é um dos melhores músicos porque ele toca muito bem, ele executa muito bem o violão e canta maravilhosamente bem. Isso é relativamente difícil, né, para um músico nosso aqui, assim. Gosto muito de violão e voz. Então, eu só queria agradecer. Eu fiquei muito curioso, gostaria de ver algum videozinho da sua fazenda, da sua chácara, das suas atividades. Você e o senhor aí no seu Instagram. Espero que algum dia faça aí alguns vídeos para conhecer. E porque eu também nasci, não nasci, mas aos 2, 3 anos eu fui morar no meio do mato também e tenho muito saudade dessa vida maravilhosa no campo. Um prazer ter... Aonde foi, né? Em Curitiba. Aonde foi? Em Curitiba. Comprei uma perfeito. chacrinha lá perto de Curitiba e foi uma experiência muito, muito linda. É um prazer conhecer o senhor, espero a gente conversar mais vezes também e vai continuar com essa história maravilhosa que vai longe. Da mesma forma, André, se Deus quiser voltaremos a conversar e tu vai ver um videozinho da minha chácara lá. Isso. Não chega a ser o tesouro de Santa Mercedes, mas é uma chacrinha bonita. Assim. Isso é piada interna. Santa Mercedes é a nossa propriedade lá de Bagé. Isso é gozação do João, ele tá tocando bomba aí. Não é gozação, não.
Pessoal, muitíssimo obrigado, então, foi maravilhoso, estamos quase com 1 hora aqui, realmente foi um papo fantástico, João, eu só tenho a agradecer, eu tinha certeza que seria maravilhoso ouvir tua história, essa inspiração, a sapiência toda de passar por tudo isso, de saber lidar pela diversidade, de saber perceber que os caminhos da vida, eles às vezes são sinuosos, meio tortos, mas eles nos levam a galgar experiências e a evoluir sempre. E essa jovialidade que te permanece, né? Que te faz te manter jovem, mesmo com idade mais jovem por dentro, isso nos faz sempre querer ir adiante. Nós temos sempre um propósito de servir. De alguma maneira, tu não alcançou a tua medicina, mas tu serviu dentro de um laboratório, dentro de um hospital, salvando vidas da mesma forma. Então, às vezes, a gente não compreende quais são os sinais, mas a gente consegue entregar o nosso melhor a servir. Esse é o propósito da Splendor Brasil, compartilhar essas experiências lindíssimas, belíssimas e maravilhosas, para que todo mundo possa se perceber, se identificar em algum aspecto e poder transformar, dar uma lapidada no seu design humano e saber que às vezes a gente não recebe as coisas prontas de bandeja. A gente vai lá, água mole em pedra dura, vai forjando a pedra bruta até chegar uma pedra polida e ser alguém melhor, que esse é o nosso grande propósito, né? Ser alguém melhor para si e para transbordar para a humanidade. Obrigado a todos pelo carinho, por estarem aqui conosco. Na semana que vem nós estaremos com a Ana Virgínia e com o Rodrigo. Os dois vão estar contando as suas experiências de vida. A Virgínia descobriu agora a sua experiência com o Airbnb, está ajudando várias pessoas na locação dos seus imóveis. E o Rodrigo, o contador, também está se descobrindo com terapias holísticas, o renascimento. Então vai ser bem bacana também da gente poder ouvir outras histórias e compartilhar. E se você tem uma história linda para compartilhar, entre em contato conosco. Manda no direct aqui, vai ser um prazer trazê-lo para compartilhar essas experiências maravilhosas que possam ajudar tantas pessoas. André, mais uma vez, obrigado pela parceria. Joãozinho, beijos e abraços. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos. Um abração, obrigado pelo convite, obrigado a todos que tiveram a paciência de nos escutar e, de certa forma, nos apoiar aqui escrevendo alguma coisa. Muito obrigado a todos, um beijo grande. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Deixa eu tirar o print aqui, peraí, segura só um pouquinho. Vou tirar um print nosso. Aí, agora, então vou fazer pose. Faz. Aí. Valeu. Show de bola. Até terça. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Um abraço forte. Beijão grande. Outro.